Aí, pessoal, tá gravando então? Boa noite a todos. Novamente, estamos aí, né, em economia do segundo semestre do dia 14 de setembro de 2021. Pessoal, e nós estávamos estudando aí, né, principalmente aí a teoria do desculpa, a teoria do Keynes, né? Nós estudamos aí a teoria do Keynes, né? Analisando aí o que ele trazia como poupança e o investimento, e principalmente a relação entre poupança e investimento e suas consequências trazidas para a macroeconomia, né, a economia como um todo. E agora a gente precisa finalizar esse estudo, né, do keynesianismo aí, trabalhando com os 10 princípios de economia, né, que são trazidos aí principalmente pelo Gregory Mankiw. A gente vai fazer o estudo, então, aí dos 10 princípios de economia trazidos aí pelo Gregory Mankiw, que, na verdade, nada mais é do que uma sistematização pedagógica, né? Uma sistematização didática do que a gente estudou aí, do que a gente comentou, né, na aula passada, né, a respeito da teoria do Keynes. Aí. Bom, pessoal, o primeiro princípio de economia que o Mankiw traz para a gente é que as pessoas enfrentam trade-offs, né? E a gente já falou diversas vezes sobre esses trade-offs aqui, né? Como os recursos são escassos, né? Como infelizmente não dá para atender toda a demanda, todos os anseios de toda a população, cada um, né, dentro da população, cada um de nós, cada um dos agentes econômicos aí, dado os pacos, os recursos escassos que nós temos, a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? A gente acaba tendo que fazer escolhas aí, né? E toda vez que a gente, então, pega os nossos recursos econômicos e faz uma determinada escolha, né, econômica, significa que a gente está abrindo mão de várias outras coisas, né? Como a gente brincou aí, a gente podia estar lá na choperia tomando chopp, mas a gente está aqui, né, numa aula de economia. Por quê? Porque a gente acredita que isso, de alguma forma, vai agregar algo em nossas vidas, em nosso conhecimento, né? Apesar da gente estar fazendo o curso de Direito aí, né? O curso de Direito, ele se relaciona diretamente com a economia, isso vai trazer futuramente aí um ganho na nossa vida profissional e, consequentemente, um ganho também em nossos rendimentos. Então, a gente abre a mão do nosso chopinho de hoje, né, para assistir aí a aula de economia, pensando aí, claro, em rendimentos futuros, algo talvez não tão imediato, mas pensando aí em rendimentos futuros. E tudo isso em tudo na nossa vida, né? A gente sempre escolhe algo e escolher algo significa abrir mão de várias outras coisas aí, né? Por exemplo, eu recebi um dinheirinho aí, eu podia, sei lá, trocar de carro. Não, né? Eu peguei o dinheirinho aí e estou pagando mês a mês o meu doutorado, né? Por quê? Porque eu também, né, penso que ao agregar esse título, né, na minha vida acadêmica aí, eu vou ter ganhos futuros, né? Eu vou de alguma forma conseguir contribuir mais com o curso, né? E vou de alguma forma também, né, ter retorno financeiro, né? Podia estar andando de carro novo. Não, eu estou gastando no doutorado. Gastando não, estou investindo no doutorado. Gente, o estudo é sempre, né, a melhor forma, né, da gente investir. Eu não tenho muita coisa na vida aí, mas um pouquinho que a gente vai conseguindo é sempre decorrente aí do nosso estudo, né? E a partir do nosso estudo, do nosso trabalho, né? Então a melhor forma de investimento sempre mesmo é o estudo aí. Bom, pessoal, mas a gente já trabalhou bastante, né, com esse primeiro princípio que as pessoas enfrentam trade-offs. E uma decorrência desse primeiro princípio, a gente tem o segundo princípio aqui, né, que o custo de alguma coisa é sempre, né, o valor daquilo que a gente abriu mão para obtê-la. O custo de alguma coisa é sempre aí o que a gente acabou abrindo mão para obtê-la aí. E, na verdade, né, esse segundo princípio de economia
traz para a gente um conceito muito básico de economia. E quando eu falo básico, não é menos importante, mas básico no sentido de que isso faz tão parte da nossa vida que a gente acaba até fazendo, né, esse tipo de raciocínio sem pensar muito, né? Que é a ideia aí do custo-benefício, né? A gente trabalha sempre com custo-benefício. E o custo-benefício nada mais é do que ponderar, do que comparar. Ué? Ah, o Zé Carlos mandou aqui, pessoal, no chat. Bimestral, terça-feira, dia 21, fecha dia 22. Beleza, então tá certinho aí, né? Tá certinho. Beleza, Zé, muito obrigado aí. Pessoal, então nossa prova tá perfeito, né? Perfeito, não sei, né? Mas tá lá certinho as datas aí. Então, acredito que a gente, né, não vai ter problema aí. Maravilha. Bom, pessoal, então maravilha, nossa prova tá beleza. Vamos voltar aqui para a ideia de custo-benefício. Né? Então, a gente trabalha muito, né, em tudo da nossa vida, às vezes até no modo automático aí, né, com a ideia de custo-benefício. A gente sempre pondera, né? A gente sempre pondera, né, o custo de alguma coisa em relação ao benefício que aquela coisa vai trazer, que aquele investimento vai trazer, né? Então, a gente optou em fazer o curso de Direito, eu optei aí em fazer o doutorado, apesar de que isso me custa algo financeiramente, isso custa algo financeiramente para vocês, porque a gente tem certeza aí que os benefícios que a gente vai obter, né, os benefícios que a gente vai obter é muito maior aí do que os custos que a gente está tendo nesse momento aí. Uma análise sempre custo-benefício, né? Pessoal, e decorrente também desse segundo princípio, né, do que o custo de alguma coisa é o que a gente abre mão para obtê-la, a gente também trabalha com outro tipo de custo aí, né? Que é o custo de oportunidade, né? Que é o custo de oportunidade. Ou seja, né, quando a gente aí resolve, faz uma escolha, né, em fazer algo, a gente está normalmente perdendo a oportunidade de fazer outro algo aí. Isso é importante nos investimentos, né? Isso é importante nos investimentos. Por exemplo, se a gente aí tem um dinheirinho sobrando e a gente investe um tipo de aplicação financeira aí a longo prazo em que o dinheiro fica parado, provavelmente os bancos vão pagar uma taxa de juros maior, né? Se a aplicação ela é a longo prazo, né? Se o dinheiro fica parado lá no banco, se a gente não pode tirar o dinheiro de lá. E por que provavelmente os bancos vão pagar uma taxa de juros maior, né? Numa aplicação a longo prazo em que o dinheiro fica parado lá? Por conta do custo de oportunidade. Porque, veja, quando a gente investe o dinheiro no banco a longo prazo, esse dinheiro fica parado lá, significa que a gente tem, mas não tem o dinheiro, né? Significa que a gente tem, mas não tem o dinheiro. Que a gente tem, mas a gente não pode usar daquele dinheiro de forma imediata. Então, a gente aplica no banco a longo prazo. E aí, de repente, aparece um negócio da China muito bom aí, por exemplo, um imóvel que a gente sempre quis num preço baixo, por exemplo, um veículo que a gente sempre quis num preço baixo. Só que para fazer o negócio, comprando o imóvel, comprando o veículo, a gente precisa do dinheiro. Só que o dinheiro, apesar da gente ter, não está disponível naquele momento aí. E aí a gente vai, então, perder a oportunidade de fazer aquele negócio da China, né? De dar uma canelada aí, né? E fazer um negócio muito bom. Então, veja, né? Se a aplicação no banco é a longo prazo, o banco tem que pagar muito maior, muito mais. Não só porque ele vai ficar mais tempo com dinheiro e ele, consequentemente, né, vai usar mais tempo e vai ganhar mais dinheiro. É porque a gente, investidor, quando aplica o dinheiro a longo prazo, a gente está, na verdade, enfrentando o seguinte trade-off: deixar o dinheiro no banco a longo prazo
é sim abrir mão de eventuais oportunidades de negócio que surgirem na nossa vida aí. Né? Então, esse custo de oportunidade, né, ele é algo muito presente aí quando a gente faz análises de investimento. Né? Investir a longo prazo, né, e, portanto, travar o dinheiro aí, significa também ter custo de oportunidade. Se aparecer um bom negócio, você não vai ter o dinheiro naquele momento para fechar o negócio aí. Né? Então, veja, a gente sempre está enfrentando trade-off, né? E ao escolher algo, a gente está abrindo mão de outra coisa. E o custo da escolha é justamente o custo daquilo que a gente abriu mão aí. Esse é o segundo princípio de economia. O terceiro princípio de economia, ele diz que as pessoas racionais pensam na margem, né? As pessoas racionais pensam na margem. E para explicar essa ideia, né, essa frase não é minha, essa frase é do Mankiw. Mankiw fala o seguinte, olha, decisões raramente são em branco ou preto, mas em tons de cinza. O que o Mankiw quis dizer com isso? Que as decisões não são 8 ou 80, né? As decisões não são 8 ou 80, as decisões não são extremadas aí. Na verdade, as decisões, elas são graduadas, né? Elas são graduadas aí. Eu não preciso optar 100% para um em detrimento da outra. Eu não preciso optar 100% da outra em detrimento da um. Quando a gente pensa em economia, quando a gente faz um raciocínio racional, na verdade a gente vai pensar de forma gradual, de forma gradativa aí. Pessoal, as decisões extremadas, né? Não que as pessoas não façam isso, fazem, né? E eu faço isso, todos nós fazemos isso aí. Mas, né, uma decisão extremada, ela acaba sendo decorrente aí, né? Às vezes de uma forte emoção, né? De uma raiva, né? E, portanto, não são as decisões mais bem pensadas do mundo. É por isso que ele coloca aqui que as pessoas racionais pensam na margem, né? Pensam aí de forma escalonada. Né? Então, é um princípio para dizer, olha, não toma decisão impensada e você não precisa ser extremado em tudo que você faz. A gente consegue aí tomar decisões de forma paulatina, de forma proporcional. E na sexta-feira passada, né, eu estava estudando um caso que eu achei interessante, né, que explica esse princípio, que demonstra a aplicação desse princípio, que é um princípio econômico, mas dentro do direito, né, dentro do direito. Olha só, numa determinada cidade, antigamente, isso aí esse caso é real, mas já faz um tempo, né, esse caso é real, mas já faz um tempo. Uma determinada cidade que tinha uma usina de cana-de-açúcar muito grande perto dela, né? E naquela época, né, já faz um tempo, a usina se utilizava de queimada, né, da palha de cana-de-açúcar para fazer aquela limpeza e poder, então, se utilizar de mão de obra humana, né, de empregados aí, para fazer o corte da cana-de-açúcar. E quando fazia essa queimada, evidentemente, né, que a cidade ficava então coberta de resíduos sólidos, né? A famosa fuligem aí, que não precisamos ir nem muito longe, né, territorialmente, e nem muito longe temporalmente, para a gente lembrar da fuligem aí, né? No final de semana do feriado, Jales ficou inteirinho coberto de fuligem aí. E aí, então, o Ministério Público, né, o promotor de justiça dessa cidade, ele entrou com uma ação, né, um processo judicial contra a usina de cana-de-açúcar, né, pedindo aí que o juiz determinasse a parada em absoluto, né, totalmente da queimada de cana-de-açúcar, né? E a usina, então, ela foi citada, né, e ela se defendeu dizendo, olha, se eu parar de queimar, eu vou demitir, sei lá, 2.000 pessoas, né? 2.000 pessoas vão perder aí o seu emprego de forma direta. Né? A cidade é pequena,
2.000 pessoas perdendo o emprego aí, vai gerar um desemprego muito grande. Essas pessoas não vão ter renda. Se elas não têm renda, elas não têm dinheiro. Se elas não têm dinheiro, elas não compram. Se elas não compram, o comércio não vende. E se o comércio não vende, o comércio demite mais funcionários aí. E isso cria, na verdade, né, uma crise econômica generalizada, né, uma reação em cadeia que cria uma crise econômica generalizada aí. E claro, né, como todo processo judicial, isso foi para o juiz e o juiz teve que proferir uma decisão. Aí, o juiz teve que proferir uma decisão, né? Será que ele julgou procedente a ação e impediu a queimada? Ou será que ele julgou improcedente a ação e manteve a queimada e, consequentemente, manteve os empregos? O que será que ele fez? Pessoal, a decisão de primeiro grau foi, né, o juiz lá da cidade mesmo, lá da comarca mesmo, foi de procedência da ação. Ele mandou parar a queimada. Que dá para entender, né? Porque o juiz morava lá, né? Dá para entender, né? O juiz morava lá. E o juiz, um servidor público, né, ganha o seu subsídio aí, não precisava do dinheiro da cidade, né, para viver. Mas a usina, insatisfeita, ela recorreu da decisão do juiz e o Tribunal de Justiça, que é o segundo grau, ele reformou a sentença do juiz e julgou o processo improcedente, né? Improcedente. O que significa dizer que o tribunal não proibiu a usina de fazer queimada. Na prática, né, o tribunal deu uma carta branca para a usina continuar fazendo queimada e o argumento foi a garantia desses empregos aí. Mas veja que tanto uma quanto outra decisão, né, tanto a decisão do juiz de primeiro grau quanto a decisão do tribunal de segundo grau, elas foram decisões extremadas, né? Elas foram decisões extremadas, 880. O juiz mandou parar a queimada e desempregou 500 pessoas por baixo, né, de forma direta aí. E o tribunal, na verdade, permitiu a queimada, poluindo toda a cidade, né, contaminando aí toda a cidade, mas em tese garantindo o emprego de 500 pessoas aí, né? Foram decisões extremadas. E aí, o Ministério Público, por vez, né, que perdeu aí o julgamento, né, no tribunal, recorreu para a terceira instância, né, que vou falar, né, talvez não seja a hora, mas vou falar, o STJ, né, recorreu aí para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça pensou na margem. Olha que interessante, né? O Superior Tribunal de Justiça pensou na margem. Ele julgou, mas não 100% para um e 0 para outro, ou 100% para outro e 0 para um. Ele pensou na margem. E ele falou o seguinte, olha, é possível sim fazer queimada, vírgula, desde que em período noturno, né? Desde que em período noturno. E por que período noturno? Porque em período noturno a umidade do ar é maior, e a umidade do ar estando maior, né, não tem um espalhamento, nem sei se existe essa palavra, né, mas não tem um espalhamento tão grande aí desse material sólido em suspensão, dessa fuligem, né, fica mais contido aí, né, fica mais contido. E desde que demonstrado aí a garantia dos empregos. Com isso, melhorou a situação da cidade, né, porque vai diminuir a fuligem de fato, né, com a queimada no período noturno com maior umidade, e garantiu também a situação dos empregados, né, eles não perderam os seus empregos, né. Isso é pensar na margem, né, isso é tentar criar uma situação de meio termo, né? Isso é tentar criar uma situação que gera aí um benefício médio para todos, né? Gera um benefício médio para todos, né? E quando eu estava analisando esse caso aí,
né, me veio na cabeça, né, uma aplicação jurídica aí desse princípio de economia, né, que as pessoas racionais pensam na margem. E o Zé colocou ali, né, que é equidade. Sim, né, juridicamente aí a gente pode falar, né, que foi uma decisão por equidade, né? E na verdade foi essa decisão, né, já faz bastante tempo isso, já foi essa decisão aí que fez com que as usinas passassem, né, inicialmente a queimar no período noturno, né, e hoje não se admite mais queimada, né, hoje não se admite mais queimada. Mas o marco jurídico aí, né, que na verdade obrigou as usinas a limitar a queimada em período noturno, foi essa decisão do STJ aí, em que os ministros do STJ pensaram na margem. Pessoal, e isso serve para todos nós, né? Isso serve para todos nós agentes econômicos aí, né? Não vamos tomar decisões extremadas, às vezes irracionais, às vezes sem pensar, às vezes no impulso aí, que essas decisões extremadas, elas acabam não sendo a melhor solução. Quando a gente faz uma análise completa aí, acaba não sendo de fato a melhor solução. Vamos pensar, não sei se no meio termo, mas vamos pensar de forma gradual, né? Que é o que o Mankiw fala aqui. Vamos pensar não em branco e preto, vamos pensar em tons de cinza, né? Que é o meio termo, né? Vamos cotejar as duas possibilidades aí, né? Eu achei bem interessante esse caso, né? Da usina aí. É um caso real, antigo, mas é real. Bom, pessoal, quarto princípio aí, que as pessoas respondem por incentivos, né? O quarto princípio é que as pessoas respondem por incentivos aí. Gente, e a ideia, né, como o Mankiw explica, é que, na verdade, o comportamento das pessoas se altera à medida que se altera também a relação entre custo-benefício, né? A economia, na verdade, ela parte desse pressuposto aqui, né? Que as pessoas respondem incentivos e que o comportamento das pessoas se modifica à medida também que se modifica, que se altera a relação de custo-benefício, né? E o exemplo que eu coloquei aqui para a gente explicar isso aqui, depois a gente pode aprofundar o nosso estudo, é que a mudança de preço, né? A mudança de preço ou a mudança de qualidade aí de um determinado produto modifica também o comportamento das pessoas, né? Na aquisição, por exemplo, de um determinado produto. Se aquele produto sobe de preço, a relação custo-benefício é prejudicada. E as pessoas, então, vão parar de comprar aquele produto e vão tentar substituir aquele produto por outro produto, se não idêntico, pelo menos semelhante, ou que faça aí a mesma função. Pode ser que as pessoas até abram mão um pouquinho da qualidade, elas aceitam até produto com uma qualidade menor, se, né, o tanto que elas estão abrindo mão, né, da qualidade aí, ainda, né, gere uma relação positiva de custo-benefício em relação ao preço, né? Ou seja, né, vou pagar muito mais barato numa qualidade que não é tão inferior assim. Beleza, compensa, né? E, pessoal, quando eu falo sobre isso, me vem à cabeça, né, até porque a gente é gordinho aqui, né, e, o caso da Kibon, né, me vem à cabeça o caso da Kibon. A Kibon, ela teve um prejuízo, né, uma perda de mercado, né, uma perda de participação de mercado muito grande, né, que tecnicamente a gente chama de market share, né, participação de mercado é o market share, né, que é o tanto, né, que a pessoa tem, ou o tanto que a pessoa tem do mercado, né, a fatia, o share, né, a fatia que a pessoa tem do mercado aí, é o market share. A Kibon teve, né, um prejuízo muito grande, ela teve uma perda muito grande do market share, né? Quando, então, entraram no mercado, né, outras fabricantes de sorvete aí, né, a um preço mais barato. Vamos falar que esse produto, né, dessas outras fabricantes eram piores que o da Kibon. O da Kibon era melhor,
né? O das outras fabricantes era pior, né? Eram piores que da Kibon. Só que desses outros fabricantes, o preço era menor também. Então, a gente pegava um sorvete de menor qualidade que em relação ao da Kibon, mas a gente pagava muito menos em relação ao da Kibon. E a Kibon começou a perder mercado. E a Kibon teve que agir. O que ela fez? Mudou a receita dela. Ela mudou a receita dela para pior. Ela piorou a receita dela para conseguir vender o produto dela a um preço menor. Só que, na verdade, o único diferencial da Kibon era a qualidade maior. E existia, sim, pessoas com condições econômicas ou dispostas a pagar um preço mais alto pelo sorvete da Kibon, porque ele tinha, de fato, uma qualidade maior aí. E quando a Kibon abaixou a qualidade e abaixou o preço também, na verdade, a Kibon perdeu todo o seu diferencial, né? E aquela relação de custo-benefício não fazia mais sentido, né? Porque mesmo o sorvete da Kibon tendo ficado mais barato, a qualidade caiu tanto, que não compensava comprar o sorvete da Kibon e as outras marcas, então, cresceram mais ainda, né? Então, veja que as pessoas respondem a incentivo como preço, incentivo como a qualidade e portanto, a relação desse custo-benefício aí, né? Então, as decisões das empresas, né, conseguem interferir nas decisões das pessoas e vice-versa. O que a Kibon fez? Voltou a aumentar a qualidade dos produtos dela, os preços sempre foram maiores, né? Mas ao aumentar a qualidade do produto da Kibon, né? Ela não conseguiu de volta todo aquele mercado que ela tinha, mas aquelas pessoas aí que estavam dispostas ou porque tinham condições econômicas, né, de pagar um preço um pouco maior para ter uma qualidade um pouco maior também, voltaram a comprar da Kibon. Né? Pode ser que ela não venda, né, mais a mesma quantidade que ela vendia antes, mas como o preço dela é maior também, né, vendendo menos, mas a um preço maior, ela consegue manter a sua taxa de lucratividade. Né? Então, as pessoas sempre respondem a incentivos aí. Pessoal, e agora a ideia de aprofundar, né? E é esse princípio de economia também que explica para a gente, né, aquela relação entre poupança e investimento, né? Que explica a relação de poupança e investimento, que na verdade é moldada pelo governo através da taxa de juros. Né? Se o governo aí aumenta os juros, compensa eu, investidor, deixar o dinheiro no banco, né? Poupar, porque ao deixar o dinheiro no banco a uma taxa de juros altas, eu vou estar ganhando dinheiro. Agora, quando o governo abaixa a taxa de juros, né? Né? O banco vai estar pagando pouco. O juros está baixo, o banco vai estar pagando pouco. E aí não compensa eu deixar o dinheiro no banco, porque não está rendendo nada. Eu vou pegar aquele dinheiro no banco e vou investir. Né? Vou comprar alguma coisa, vou abrir, por exemplo, uma empresa, né? Vou movimentar aí a atividade econômica. Mas a gente viu, né, que em economia não existe almoço grátis. E seja aí, né, o aumento da taxa de juros para aumentar a poupança gera efeitos negativos a longo prazo, seja, né, a baixa dos juros para incentivar investimento também gera efeitos negativos a longo prazo. Né? O governo, com a taxa de juros, ele consegue modificar o comportamento das pessoas, mas tanto um quanto o outro, né, gera efeitos negativos a longo prazo. Se o governo aumenta os juros e todo mundo poupa, ninguém gasta. Se ninguém gasta, não tem por que ter produção. E se não tem por que ter produção, não tem por que manter os empregados.
e aí os empregados vão ser demitidos e a longo prazo, então, né, a taxa de juros alta com alta taxa de poupança gera desemprego. E também, né, se a gente baixa muito a taxa de juros, né, se a gente baixa muito a taxa de juros, ninguém poupa, ninguém deixa o dinheiro no banco, todo mundo gasta. Está todo mundo comprando, todo mundo comprando. Ao todo mundo comprar, aumenta a demanda. Como a oferta não aumenta na mesma proporção que a demanda, porque a oferta precisa da construção de novas fábricas, de novos equipamentos, de contratação e treinamento de mais funcionários. Quando se aumenta a demanda sem aumentar a oferta, gera-se inflação, né? Gera-se inflação. Então, o governo ele tem a taxa de juros aí como um instrumento de, entre aspas, controle, né? A economia fala em incentivos à população, mas, né, essa taxa de juros aí usada num aspecto só ou de uma forma só a longo prazo, ela gera também problemas aí, né? E a gente viu, né, na nosso encontro da semana passada, que quem conseguiu primeiro visualizar isso, sistematizar isso, né, da relação entre poupança, investimento e taxa de juros, foi o John Maynard Keynes, né? Isso provavelmente vai ser uma pergunta de prova aí, né? O John Maynard Keynes foi quem conseguiu, né, visualizar a relação entre poupança e investimento, moldadas aí, controladas, né, pela taxa de juros. Bom, pessoal, depois, o quinto princípio de economia, né, é algo bem cotidiano, né? Algo bem cotidiano da nossa vida aí. O quinto princípio de economia fala que o comércio pode melhorar a situação de todos. Pessoal, na verdade, né, a gente vivencia isso no dia a dia porque nós não somos autossuficientes, né? Nós não somos autossuficientes aí, né? Por exemplo, eu sou péssimo na cozinha, né? Eu sou péssimo na cozinha. Então eu tenho que comprar comida, não tem jeito, né? Porque se eu não comprar comida, eu vou morrer de fome, né? Não porque eu não faça comida, eu faço, mas é que é tão ruim, né, que eu não consigo comer a comida que eu faço, né? Então eu preciso comprar comida. Eu não sou, a gente, né? Isso para todo mundo, a depender das peculiaridades e as necessidades de cada um. Mas fato é que a gente não é autossuficiente, né? A gente não é autossuficiente. E por nós não sermos autossuficientes, é que todos nós dependemos um dos outros, né? Ao menos algum aspecto. E, né, a partir do momento que essa dependência de um dos outros aí, ela é mercantilizada, né? Ela é monetarizada, ou seja, não é favor, é dinheiro que se paga para se ter essa dependência de um dos outros, né? A gente acaba gerando, então, benefícios mútuos, né? A gente acaba gerando benefícios mútuos aí, né? Então, essa é a ideia por trás de que o comércio pode melhorar a situação de todos aí, né? Porque faz com que o próprio dinheiro circule, né, de pessoa para pessoa, né? E o dinheiro circulando significa que todo mundo está ganhando aí em algum aspecto, né? Todo mundo está ganhando de alguma forma. Já dizia a plebe rude, né? Onde está a minha parte, né? Onde está a nossa parte aí, onde está a sua parte. Mas feito o comércio aí, né? Não sei qual é a minha parte, não sei onde está a minha parte, mas a gente está sempre ganhando, né? Em razão do comércio generalizado dentro da sociedade, né? E quando se fala em comércio, né? Veja que não é só o comércio, né? É o exercício da atividade, né, das atividades econômicas como um todo e, na verdade, é a interdependência das pessoas aí, umas com as outras, e essa interdependência sendo monetarizada, né, sendo paga através de dinheiro. Bom, pessoal, até aqui tranquilo? Tudo certo? A gente já havia, né, comentado bastante desses princípios aí, né, no nosso encontro da semana passada. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fez um barulho aí, fica à vontade. Não? Tranquilo?
Então, tá bom. Então, vamos lá. Princípio 6. Princípio 6 fala que os mercados são, em geral, uma boa forma de organizar a atividade econômica. Pessoal, esse princípio aqui, né, expresso nessa frase grandona aí, na verdade é um conceito básico de economia, ou principalmente dentro da economia, de uma escola econômica chamada liberalismo, né? E esse princípio aqui, né, ele é expresso numa expressão, né, não sei se direta, né, mas bem simplificada, bem concisa aí, que é mão invisível, né? Os mercados são, em geral, uma boa forma de organizar a atividade econômica, nada mais é do que a famosa mão invisível, né, dos liberalistas clássicos aí, né, do Ricardo e do Adam Smith. Né? E o que eles quiseram dizer com essa mão invisível aí? Eles quiseram dizer que o mercado se autorregula, né? O mercado se autorregula. A partir aí de que o mercado, na verdade, ele é descentralizado, porque todos nós fazemos parte do mercado, toda a população, todos os indivíduos fazemos parte do mercado. E existe a lei da oferta e da demanda, né, entre os fornecedores dos produtos e os consumidores desses produtos e serviços, a interação desses agentes econômicos. A partir do momento que o comércio beneficia a todos, né, e a partir também da lei da oferta e da demanda, né, trazendo a precificação, trazendo os preços aí, a verdade é que o mercado se autorregula, né? O mercado regula a si próprio aí. Essa é a ideia, né, desse sexto princípio, essa é a ideia da mão invisível. No entanto, pessoal, e quem principalmente, né, quem primeiramente identificou essas falhas aí, né, foi Marx, Hegel e depois, né, ainda dentro do liberalismo, o Keynes, vem o princípio 7 e fala que, por mais que o mercado funcione relativamente bem, os governos podem sim, às vezes, melhorar o resultado do mercado. Né? Então, por mais que o mercado funcione bem, é sim possível que os governos melhorem o resultado desse mercado aí. E como que o governo faz isso? Através das políticas econômicas. Né? O governo faz essa melhoria, ou traz essa melhoria, através das políticas econômicas. E, né, o principal elemento aí, pelo menos a curto e médio prazo, para que o governo possa regulamentar esse mercado, né, possa melhorar esse mercado, é justamente a taxa de juros, né? Justamente a taxa de juros aí, né? Se o governo verifica que os preços estão subindo muito, como é a nossa realidade atual, o governo pode aumentar a taxa de juros, porque ao aumentar a taxa de juros, ele vai desincentivar as pessoas a comprar e ele vai incentivar as pessoas a poupar. E se as pessoas não compram, não tem demanda. E se não tem demanda, o preço não sobe. Né? Não sei se o preço diminui, né? Não sei se o preço diminui, mas pelo menos o preço não sobe aí. Que é justamente o que o Banco Central está fazendo nesse momento, né? Paulatinamente subindo a taxa de juros para desincentivar as pessoas a comprarem, para incentivar as pessoas a pouparem, e se ninguém compra, diminui a demanda, diminuindo a demanda, diminui também os preços em geral. Né? Então, a partir aí de uma falha do mercado, porque os preços estão subindo, né? Porque está tendo uma inflação muito grande aí, por N motivos, né? Por N motivos, o governo ele tem que arrumar esse mercado, né? Ele tem que lançar uma política econômica para arrumar esse mercado, né? E ele está se valendo aí da taxa de juros. Né? Ele está se valendo da taxa de juros. Então, veja que, mesmo quem tem aí uma visão neoliberal, e o Keynes é, de certa forma, neoliberal, admite-se ainda, né, uma intervenção menor.
mas admite-se ainda uma intervenção do governo na economia, né? Inclusive, a intervenção do governo na economia é um dos princípios, é o 7º princípio da economia, né? Então, nós não podemos falar mais que um liberalista ou um neoliberalista ele não admite nenhum tipo de intervenção na economia. Não, ele admite, pequena, mas admite. Ele, neoliberalista, entende que o mercado funciona bem sozinho, mas ele, neoliberalista, entende também que existem algumas falhas dentro do mercado, que podem surgir algumas falhas dentro do mercado, e ele, neoliberalista, entende também que o governo pode, sim, formular políticas econômicas, intervindo aí, né, nesse mercado, diante dessas falhas, para tentar corrigir, né, essas falhas de mercado e melhorar o mercado, né? Então, o neoliberalista, ele não é totalmente contrário aí, né, à intervenção, né, do governo na economia. É que ele age, né, de forma moderada, né? Ele age de forma parcial. Oi? 1 quilo. Compra 2 vezes por mês. Lili, você está falando comigo? Então tá. Então vamos lá. Pessoal, 8º princípio. Olha lá. Princípio 8, né? O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços, né? A produtividade, né, do país, e a gente já viu o conceito de PIB, né, que é Produto Interno Bruto, que é tudo que o país produz, né? E o PIB per capita, que é pegar o valor do PIB e dividir pelo número da população, para a gente ver, né, como já dizia Plebe Rude, qual é a parte de cada um que nos cabe, né, dentro daquele produto interno. Pessoal, isso é, de certa forma, bastante óbvio, mas não deixa de ser uma visão comum, né? É evidente aí, né, que os Estados Unidos, que são países que produzem muito, eles acabam tendo também um padrão de vida maior, né? Os países da Europa, que produzem muito também, eles acabam tendo um padrão de vida maior. Mas veja que produzir muito não é uma questão só de quantidade, mas é uma questão também de qualidade ou do que é produzido, né? Produzir muita areia é uma coisa, né? Produzir muito silício é outra coisa, né? Produzir aí, ainda que seja areia, mas uma areia transformada, vidro, é outra coisa também, né? Então, não adianta só a gente produzir em grande quantidade, mas produtos que não têm um valor agregado muito grande aí, que é o que a gente chama, né, no mercado internacional aí de commodities, né? São produtos básicos, né? Que são produtos que, na verdade, são empregados como matéria-prima na produção de outros produtos. Então, os grãos, em geral, são commodities, né? O petróleo é commodity, né? Minério bruto, aí, o minério bruto retirado do solo, da montanha, aí, é commodity, né? Porque todos esses produtos aí, eles têm um valor, mas, na verdade, eles ainda têm que ser processados, e quando eles forem processados, eles vão ter um aumento muito grande de valor, né? Então, produzir muito aqui não é só quantidade, é também a qualidade do produto em si, né? E quem tem uma grande produção e uma produção especializada, né, agregando valor aos produtos, aí ele consegue também ter um produto interno bruto maior e um produto interno bruto per capita maior e dá, então, mais qualidade de vida à população. Pessoal, só que aqui a gente tem que fazer uma observação entre as ideias neoliberalistas, né, e as ideias mais sociais-democratas, né, umas ideias mais sociais-democratas aí, né, algo um pouco mais de esquerda, digamos assim. Por quê? Porque esse princípio de economia, que é um princípio liberalista, né, um princípio do liberalismo, ele dá a entender que desenvolvimento de um povo é igual a crescimento da economia, né? Trocando em miúdos aí, crescimento do PIB.
E para os neoliberalistas, isso é uma verdade, né? Os neoliberalistas aí, para eles, o desenvolvimento de um povo, de um país, é sinônimo de crescimento e vice-versa. Para que a gente tenha desenvolvimento, a gente precisa ter crescimento econômico, né? E tendo crescimento econômico, naturalmente a gente teria aí desenvolvimento de um povo, né? No entanto, pessoal, né? No entanto, fica tranquilo, Lili, fica tranquilo. No entanto, pessoal, né? E a gente tem, como a gente já comentou aqui, né? Economista brasileiro mundialmente conhecido e contrário a essa ideia, né? Que é o Celso Furtado, né? Celso Furtado, para uma visão mais social-democrata, para uma visão mais de esquerda, a gente não pode correlacionar de forma direta desenvolvimento com crescimento, né? Desenvolvimento não é propriamente crescimento, né? Desenvolvimento não é propriamente crescimento. Porque, na visão do Celso Furtado, né, que é um economista brasileiro, nada adianta você crescer, mas crescer com concentração de renda, né? Nada adianta você crescer, mas crescer com concentração de renda. Você não está desenvolvendo, de fato, aquele povo. Por quê? Porque quem está ganhando mais são poucos, que já eram ricos, né? Que já tinham desenvolvimento aí. Se, na verdade, você quer desenvolvimento do povo, não basta crescer, você tem que dividir, né, o resultado desse crescimento para a população, né? E aí ficou famoso na época do governo militar, né, aqui no Brasil, a seguinte frase, né? Vamos fazer o bolo crescer, né? Vamos fazer o bolo crescer. Mas aí só um come, não adianta nada. Então não basta fazer o bolo crescer, o bolo, né? O bolo tem que ser dividido aí para todos, para que todo mundo de fato tenha acesso ao bolo aí. Pode ser que não seja muito bolo, pode ser que não seja um pedação, né? Mas todo mundo tem direito de comer daquele bolo aí, né? Então, crescimento, não sei fazer símbolo de diferente, mas vou dar uma rabiscada aqui, né? Crescimento não é sinônimo de desenvolvimento e vice-versa. Não é o fato de você crescer que você está, né, inerentemente, autonomamente se desenvolvendo. E é nesse aspecto, então, tanto em crescimento em si, mas principalmente na repartição desse desenvolvimento, desse crescimento, gerando um desenvolvimento para toda a população, que está a ideia da intervenção do governo na economia, que está a ideia das políticas econômicas, né? Então, uma política econômica consistente não é apenas uma política econômica que faça crescer, né? Que faça o bolo crescer, mas a gente precisa também de políticas econômicas que dividam esse bolo, né? Precisa crescer o bolo? Até precisa, né? Até precisa, né? Mas não basta crescer o bolo, tem que dividir esse bolo aqui. Bom, pessoal, mas é interessante notar que desde a década aí de 70, né, que o Brasil vivia nessa ditadura aí, e principalmente agora, década de 90, década de 2000, né, década de 2000 aí, essa ideia de crescimento, ainda que seja um crescimento com divisão e, portanto, com um desenvolvimento social maior, essa ideia de crescimento, ela está sendo posta em xeque, né? O Hélio colocou ali o Delfim Neto, né? O Delfim Neto, que foi ministro da Economia dos governos militares. Hélio, e o Delfim Neto é a maior média ponderada da USP, se eu não me engano, até hoje,
né? A média ponderada, né, pega as notas de todas as disciplinas comparada ao valor dos créditos das disciplinas. Se eu não me engano, aí o Delfim Neto é a maior média ponderada da USP até hoje, né? Não sei se é de fato essa informação, mas ele foi por muito tempo a maior média ponderada da USP aí, né? Ele, né, ele como ministro da Economia, né, liberalista, né, ministro da Economia dos militares, liberalista, ele falava do bolo crescer aí. Mas, olha só, essa ideia de crescimento, e aí, ainda que haja um crescimento com divisão, né, dessa renda aí para a população, gerando um desenvolvimento, a ideia de crescimento hoje ela é colocada em xeque, né? Ela é colocada em xeque, principalmente no plano internacional da década de 70 e no plano nacional aí, né, década de 2000 para frente. Quem sabe o que está colocando essa ideia de crescimento em xeque? Pessoal, as políticas ambientalistas, né? As políticas ambientalistas, elas colocam em xeque essa ideia de crescimento. Por quê? O que adianta a gente crescer hoje? Mas para crescer hoje, a gente destruir todo o meio ambiente, né? E não sobrar mais recursos ambientais aí para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, a gente cresceu, teve aí, sei lá, uma vida nababesca, né? Teve aí uma vida nababesca, mas destruímos o planeta, não sobrou nada para os nossos filhos e netos, né? Pessoal, e na verdade não precisa, né, ir muito longe aí. Do jeito que a coisa está indo, pode ser que não seja nem para os nossos filhos e netos, né, as gerações futuras aí. Pode ser que pegue ainda a nossa geração, né? Pode ser que pegue ainda a nossa geração, né? Cálculos das autoridades aí do clima, né, mostram que é esperado um aumento de 1,5 a 2 graus na média da temperatura terrestre até 2035, né? Até 2035. E fato é que se houver esse aumento de 1,5 a 2 graus, e se eventualmente, e muito provavelmente vai ocorrer, passar de 2 graus, a vida na Terra se torna aí, a curto prazo, inviável. Por quê? Porque um aumento de 2 graus na média da temperatura da Terra é uma média. Vai significar um aumento aí de 8 graus, 10 graus nos polos, principalmente no Polo Norte. E um aumento dessa magnitude no Polo Norte vai derreter, né, não só o gelo que está lá no Polo Norte, mas vai derreter aí o chamado permafrost, né, ou solo congelado, que não tem só no Polo Norte, mas tem aí, por exemplo, no Canadá, na Rússia, né, nos países do norte da Europa, aí, a Inglaterra, né, principalmente a Escócia, também Finlândia, Noruega, né, e ao derreter esse permafrost, né, que é um solo permanentemente congelado, não necessariamente que tenha neve, né, mas é um solo permanentemente congelado, as bactérias vão, né, voltar à vida e vão conseguir digerir toda a matéria orgânica que está impregnada nesse solo ao longo de milênios, né, e que ela não é digerida, né, ela não apodrece, porque ela está congelada, na verdade. E quando apodrecer essa matéria orgânica, quando as bactérias digerirem essa matéria orgânica, o resultado final é a emissão de gases carbônicos, né, principalmente CO2, né, e também metano. Pessoal, e são justamente os dois piores gases aí, né, do efeito estufa, né? E com isso, então, ainda que o ser humano
pare a emissão artificial desses gases, gás carbônico e metano, né, reduzindo aí a emissão através de chaminés de fábrica, através de escapamentos de carro, se o permafrost derreter, a própria natureza vai suprir a emissão do ser humano, vai aumentar além da emissão do ser humano e, portanto, vai tornar a situação, né, do país, do planeta, né, irreversível, né? E aí, um aumento que era de média 2 graus, um aumento de média de 10 graus no polo, né, não tem limite, né? E aumentando aí muito mais que isso a temperatura da Terra, né, a vida humana aí se torna, né, insuportável, né, se torna impossível no planeta. Então veja que a situação ela é, né, bastante complicada. Então a gente não pode mais defender, né, sob a ótica das políticas ambientalistas, a gente não pode mais defender um crescimento exacerbado, um crescimento a todo custo, porque, na verdade, a gente já está no limite do próprio planeta, né? Não tem como sair sem consequências negativas, mas talvez, né, ainda se consiga evitar, né? E um aumento de 2 graus está previsto até 2035, e se isso acontecer, a gente tem um aumento de 10 graus nos polos, todo o permafrost se decompõe, se descongela e se decompõe, e aí a própria Terra lança toneladas de gás carbônico e metano na atmosfera, e aí totalmente irreversível o efeito estufa, ainda que a gente zere emissões artificiais desses gases, né? Então, a situação é complicada. E quando a gente fala sobre isso, né, sempre vem a seguinte pergunta: nossa, professor, mas só 2 graus? É 2 graus na média da Terra. E aí, para vocês terem uma ideia de quanto que é um aumento de 2 graus na média da Terra, a média da Terra hoje é de 13 graus, né? A média da Terra hoje é de 13 graus. Então, tudo bem que nós passamos o dia aí a 40 graus aqui, né, em Jales, né? E também vai ter países aí, né, do hemisfério norte, né, que estão no inverno ou indo para o inverno, né, que vão ter passado aí temperaturas negativas. Mas isso é algo pontual, né? Isso é algo pontual. E eu sei também que ao longo do nosso dia a gente enfrenta aí variações térmicas, né? Amplitude térmica muito maior que 2 graus, né? Começa, sei lá, né, durante a madrugada em 16 e aí chega 2 horas da tarde a 40 graus, né? A gente teve uma amplitude térmica, né, muito maior que 2 graus ao longo do dia. Mas veja, esse 2 graus não é amplitude térmica, é média de temperatura. E se a gente considerar que a média de temperatura da Terra é 13 graus, né, passar de 13 para 15 é um aumento percentual bastante grande, né, um aumento percentual bastante grande. E justificam aí os ambientalistas, né, se chegar a esse ponto irreversível. E esse ponto, né, de aumento de 2 graus, ele está previsto aí para 2035, né, 2035. Então, as políticas ambientais hoje, né, elas colocam em xeque a própria ideia de crescimento, né? Elas colocam em xeque a própria ideia de crescimento. Pessoal, me veio na cabeça agora, não sei se eu vou conseguir achar, mas me veio na cabeça e eu acho interessante. Vocês já ouviram falar da tal da pegada ecológica? Isso é legal, isso é legal. Pegada ecológica. A pegada ecológica é um site aí da WWF que a gente coloca, né, nessa pegada ecológica o nosso comportamento enquanto seres humanos e enquanto agentes econômicos, colocando aí tamanho da casa que a gente mora, quantidade de pessoas que moram na casa, o tipo de comida que a gente prefere, que a gente se alimenta com mais frequência, a quantidade de equipamentos eletrônicos que a gente acaba se valendo, né? Se a gente usa carro, se a gente usa transporte público, né? E a quantidade, né, desses elementos aí. E esse site do WWF, de pegada ecológica, ele calcula para a gente que
se a gente seguir o nosso padrão de vida, né, ou se o mundo inteiro seguisse o mesmo padrão de vida que nós, quantas terras seriam necessárias, né? A gente precisaria de tantos recursos que superariam até o recurso do planeta Terra em várias vezes. Então, a gente precisaria aí de várias terras, né, para manter o nosso grau de consumismo, né, ou a nossa expectativa de crescimento econômico aí. Então, é algo bastante interessante, né, que faz a gente pensar, né? Eu estava logado aqui no pessoal, deixa eu abrir aqui. Não lembro da senha. Deixa quieto. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se a gente acha o site da Pegada Ecológica. É interessante, né, a gente fazer essa conta aí. Aí, Pegada Ecológica, acho que é da WWF, teste, é esse aqui mesmo, né? Seu estilo de vida de estudo, é esse aqui. Então, se vocês tiverem um tempinho aí, respondam esse questionário aqui da Pegada Ecológica, porque a gente vai ver, né, o nosso padrão. Ixi, está fora do ar. A gente vai ver o nosso padrão de vida aí, o quanto que ele representa, né, em números de terra, né? Em número de terra. Vou pegar aqui o link e vou colar aí no chat. Aqui. Pessoal, depois vocês respondam, né, o padrão de vida da gente, quantas terras serão necessárias para a manutenção desse padrão de vida. Bom, mas vamos voltar aqui aos nossos princípios de economia, né? Então, veja que conforme a ciência humana, né, vai evoluindo, a gente vai colocando em xeque padrões antigos, né? Antes a gente pensava só em crescimento, aí depois a gente passou a pensar em que o desenvolvimento não é só crescimento, é também a repartição, e hoje a gente coloca até a ideia de crescimento econômico em xeque, porque o planeta Terra não suporta esse nível de crescimento aí. Bom, pessoal, e o nono princípio diz para a gente aí que os preços sobem quando o governo emite moedas demais. A gente já comentou isso, inclusive, né, um episódio aqui na história brasileira, que foi a crise do encilhamento, né, com o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e o presidente aí, Campos Salles, de 1889 a 1894. Né? Na época, né, século XIX aí, não se tinha sistematizado essas ideias econômicas, e o Rui Barbosa falou o seguinte: olha, se o povo está precisando de dinheiro, e eu sou o governo, e eu tenho a máquina de imprimir dinheiro, eu vou imprimir e lançar dinheiro para a população. No começo deu certo, só que aí aumentou muito a quantidade de dinheiro circulando, e aumentando muito a quantidade de dinheiro circulando, todo mundo passou a comprar. E ao comprar, aumentou a demanda. E aumentando a demanda, a oferta nunca sobe igual à demanda, a oferta é sempre mais lenta aí, porque tem que construir fábrica, tem que contratar gente, tem que treinar gente, os preços explodiram, né? Subiram aí, gerou inflação, né? E a partir do século XX, a partir do século XIX e por todo o século XX, a gente aprendeu que, né, se o governo começar a emitir moeda demais, o preço sobe. Pessoal, e não sei se eu comentei, né, na nossa aula anterior, mas falando agora sobre isso, eu pensei, né? Veja, é um pouco incompatível com a nossa ideia atual, com o nosso sistema atual, né, falar aí em imprimir dinheiro, né? Falar em imprimir dinheiro, porque na verdade o dinheiro não é mais impresso, né? O dinheiro ele é até eletrônico aí, né? Então, como que a gente poderia atualizar essa ideia e essa crise do encilhamento para o nosso mundo atual? Com o governo, por exemplo, incentivando financiamento, né? Com o governo, por exemplo, incentivando financiamento, né? Então, o governo incentiva financiamento. Todo mundo consegue no banco e financiar, né? Tem crédito a rodo aí no mercado bancário, né? Você vai no banco, o banco não te pede garantia nenhuma, né? E
te entrega dinheiro aí, você pode pegar esse dinheiro e comprar o que você quiser. Essa política de facilitação do financiamento é colocar dinheiro no mercado, né? Não é imprimir o dinheiro, mas é colocar dinheiro no mercado. O que vai acontecer? Todo mundo vai ter dinheiro, todo mundo vai comprar, vai aumentar a demanda e vai subir os preços aí. É o que aconteceu, né, com aquele programa A Minha Casa Minha Vida, né? E casas aí que se adequavam aos requisitos do programa Minha Casa Minha Vida. Elas subiram de preço. Por quê? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele não exigia aí tantos requisitos para financiar, então era um financiamento facilitado, quem quisesse na prática conseguia aí, né? E pegava dinheiro, mas tinha que comprar uma casa com aquelas características dentro dos requisitos do programa Minha Casa Minha Vida. E se muita gente pegava o financiamento, tinha muita gente com dinheiro, muita gente querendo comprar, né, a casa que se adequava àquele modelo, aquelas casas, então, subiram de preço, né? Aumentaram de preço aí. Então, veja, lá em 1889, foi imprimindo dinheiro. Hoje, né, através de financiamento, né? E também, mais recentemente, né, como a gente comentou aí, através da ajuda econômica do governo federal em período da Covid, né? Colocou mais dinheiro aí e os itens básicos, então, né, a galera estava com mais dinheiro, os itens básicos, então, foram comprados em maior quantidade, aumentou a demanda e aumentou também os preços, gerando um dos motivos, né, pelo qual a gente tem uma inflação maior hoje, né? A gente tem uma inflação maior hoje. Pessoal, o Wilton postou aí, né, pelo padrão de vida dele, ó, precisa aí de 1,6 planeta Terra, né? O Wilton ali, ele precisa... Não. Planetas consumidos. O padrão de vida do Wilton gera 1,6 planetas, e se toda a população do planeta tivesse aí o mesmo padrão de vida do Wilton, seriam necessárias, então, 2,66 terras. Né? Ele consumiria aí 2,5 terras, né? Pessoal, e não é só o Wilton, né? Nós, em geral, aqui, né, se a gente fizer certinho essa pegada ecológica, lançando as nossas características aí, a gente vai, né, todos nós aqui, cada um de nós vai gerar um consumo aí, né, da ordem aí de 2,5 planeta Terra, né? E o que a gente faz para evitar esse problema? E esse é a moral da história, né? Esse é o pano de fundo por trás da pegada ecológica. O que a gente faz? A gente vai ter que diminuir o nosso consumismo. A ideia por trás dessa pegada ecológica é dar argumentos, é dar incentivos aí para a gente, então, diminuir o nosso consumismo. Né? Pessoal, e para a gente terminar, o último princípio de economia é que a sociedade enfrenta, então, um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, se todo mundo gasta, todo mundo pega o dinheiro e gasta, aumenta a demanda, gera inflação. Mas se todo mundo pega o dinheiro e não gasta e poupa, as empresas também não vendem. Se as empresas não vendem, as empresas também não produzem. E se não vende e não produz, não precisa de empregado. Então, as empresas mandam todo mundo embora, gera aí desemprego. Né? E, no fundo, essa é a grande vida aí, né, dos economistas privados e também dos economistas públicos, né, dos economistas dentro do governo aí. Conseguir, então, fazer escolhas entre ter inflação e diminuir o desemprego, né, ou ter desemprego e evitar a inflação aí. E, voltando naquele princípio de economia anterior, a gente não vai fazer uma escolha extremada por um ou pelo outro. Né? Pessoas racionais pensam na margem, a gente vai trabalhar, né, dentro de uma linha média aí entre inflação, portanto, e desemprego. Né? Em determinados momentos, talvez seja melhor você ter mais inflação para ter também mais emprego. Em outros momentos, talvez seja interessante você conter a inflação, em que pese, e não obstante, infelizmente, isso gerar maior desemprego aí, né?
como eu disse, né, a gente não tem almoço grátis, né? E a gente fica, então, indo na zona cinzenta, né, entre, então, inflação, mas que garante emprego, ou não inflação, mas que gera desemprego aí, né? Então, é por isso, pessoal, que os dois principais indexadores aí para a gente verificar a saúde de uma economia é justamente a inflação e a taxa de desemprego, né? E basta a gente assistir jornal, né? Basta a gente assistir jornal. Todo jornal, praticamente diariamente aí, eles falam da taxa de inflação e da taxa de desemprego. Por quê? Porque são os dois paradigmas limítrofes, né? São os dois paradigmas extremados aí dentro da análise econômica. Se a gente tem uma inflação alta, né, a gente acaba, por outro lado, tendo uma maior empregabilidade. E se a gente acaba tendo políticas para conter a inflação, a gente acaba gerando também um maior desemprego. Pessoal, e aqui há uma certa divergência aí entre a opinião dos economistas clássicos, né, neoliberais, e a opinião do Keynes, né? Porque se a gente pegar os economistas clássicos mesmo, neoliberais ferrenhos aí, eles não admitem inflação de jeito nenhum. Né? Os economistas clássicos aí, eles querem a todo custo combater a inflação. Mas veja que, ao combater a inflação, a gente está gerando desemprego, né? A gente está gerando desemprego aí. Então, acaba, sim, sendo uma política nefasta. O Keynes, ele é neoliberal, mas nesse aspecto ele se diferencia dos neoliberais clássicos. Por quê? Porque o Keynes admite sim um pouco de inflação. O Keynes fala, olha, a inflação não é esse monstro todo aí. Porque se está havendo inflação, é porque está havendo demanda. E se está havendo demanda, tem que produzir. E se tem que produzir, gera também emprego. Então a inflação não é de todo ruim, né? A inflação não é de todo ruim. Pessoal, e é nesse aspecto que a gente encontra uma grande diferença aí, né, nas posições ideológicas dos grupos, né, representativos da sociedade, do governo aí, né, da ideologia bipolarizada que a gente tem, né? Se a gente pegar os representantes do governo atual, eles são neoliberais, né? E seguindo aí os neoliberais, eles são contrários à inflação, né? E isso vem desde a política aí do Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real, né? Contrário à inflação, vamos conter a inflação a todo custo, né? E se a gente pegar por outro lado aí, né, os mais sociais-democratas, os de esquerda, como se diz, eles não são uns ferrenhos combatentes da inflação, né? Eles admitem inflação e eles estão seguindo, na verdade, o neoliberal, né, que é o Keynes, porque, né, em última análise, eles sabem que um pouquinho de inflação, na verdade, gera empregabilidade, né? Gera empregabilidade. E ao gerar empregabilidade, a gente está não só fazendo o bolo crescer, mas também dividindo esse bolo aí, né? Então, um pouquinho de inflação, ela acaba sendo também um aspecto, né, de fazer o bolo crescer, mas como está todo mundo empregado, né, acaba sendo um aspecto aí também de divisão desse bolo. Pessoal, com isso, a gente terminou a nossa matéria, né, para a nossa prova. Nesse tópico 5.3, a gente sistematiza a lei da oferta e da demanda, que a gente já trabalhou bastante aqui, né, ao longo do nosso encontro. Então, eu nem vou voltar muito aqui, né, nessa lei da oferta e da demanda. Depois, a gente traz essa ideia de demanda elástica, demanda inelástica, né? Que é bem tranquila aqui, né? Que é bem tranquila, dá para a gente falar hoje ainda. E não para a prova, mas para a próxima aula, a gente vai estudar essa estrutura de mercado
E já adianto para vocês, o nosso seminário final, né, vai ser a respeito dessa estrutura de mercado. Pessoal, o seminário final a gente conversa depois, mas saibam que vai ser sobre essa estrutura de mercado. Vamos só, para finalizar, comentar um pouquinho aqui sobre, né, bens de demanda elástica e bens de demanda inelástica, né? Porque talvez, apesar da gente já ter comentado a respeito disso lá na primeira aula, pode ser que naquele momento não tenha ficado, né, algo tão sistematizado aí. Então vamos sistematizar um pouquinho sobre bens de demanda elástica, né, e bens de demanda inelástica. Olha só, pessoal, que são bens de demanda elástica? Bens de demanda elástica são os bens não essenciais. Eles não são essenciais. E se eles não são essenciais, eles sofrem mais influência aí da lei da demanda, né? Eles sofrem mais influência da lei da demanda. Por quê? Porque, na verdade, se eles não são essenciais, a gente não precisa deles. E, consequentemente, se subir o preço do bem de demanda elástica, a gente simplesmente dispensa aquele bem, a gente simplesmente não compra aquele bem, né? E, consequentemente, cai a demanda. E se cai a demanda, mantida a oferta, isso vai puxar o preço um pouco para baixo, né? Isso vai puxar o preço um pouco para baixo. Então, eu coloquei aqui um exemplo de bem, né, de demanda elástica, que é a manteiga. E veja que, se a manteiga subir muito de preço, a manteiga não é essencial. E por que não é essencial? Por dois motivos. Porque a gente vive sem manteiga, né? Diferente da água, né? Que a gente não vive sem água. Mas a gente vive sem manteiga. E segundo motivo, porque a manteiga tem um substituto quase idêntico, né? Quase idêntico, que é a margarina. E, portanto, se a manteiga sobe muito, como a gente não precisa de manteiga, a gente para de comprar manteiga, ou não compra nada, que a gente não precisa dela, ou substitui por margarina. Consequentemente, se subir muito o preço da manteiga, que é um bem de demanda elástica, todo mundo para de comprar. E se todo mundo para de comprar, cai a demanda. E se cai a demanda, puxa o preço para baixo. E, portanto, esses bens de demanda elástica, eles sofrem mais influência da lei da demanda aí, porque a lei da demanda, na verdade, é mais imperativa sobre eles, no sentido de que, como não são essenciais, todo mundo para e a demanda cai, e aí cai o preço também, né? E nós temos alguns bens aí de demanda, de demanda inelástica, né? Que são os bens essenciais. E esses bens essenciais, na verdade, eles não sofrem, né, tanta influência aí, da lei da demanda. Por quê? Porque se o bem é essencial, pode até subir o preço, mas ele é essencial e as pessoas vão ter que pagar. As pessoas vão continuar consumindo. E aí a demanda não cai e também o preço não cai, né? Então, bens de demanda inelásticos são os bens essenciais, né, e são menos influenciados pela lei da demanda, porque se eles são essenciais, o preço sobe, mas mesmo subindo, eles são essenciais, a gente tem que continuar consumindo, e se a gente continua consumindo, continua tendo demanda, e se continua tendo demanda, preço não cai, né? Preço não cai. Né? Pessoal, então, só para exemplificar aí, né? Só para sistematizar. E exemplificando aquele princípio que a gente comentou de que as pessoas são influenciadas, as pessoas seguem tendência aí, né? Que é esse princípio aqui, ó, cadê? Aqui, ó, princípio 4, que as pessoas respondem a incentivos. É interessante notar que a classificação aí de bem elástico ou inelástico pode decorrer da própria natureza do bem. A manteiga não é algo essencial, a gente não precisa para viver, enquanto a água é. Pode decorrer da possibilidade de ter um substituto,
né, como o caso da manteiga, que tem como substituto a margarina e a água não tem substituto nenhum. Ah, professor, vou trocar por suco, o suco tem água. Vou trocar por refrigerante, o refrigerante tem água. Não tem substituto para água, né? Mas é interessante notar que essa ideia de demanda elástica e inelástica, ela pode também ser ditada pela moda, né? Ela pode ser ditada pela moda, né? E, gente, esse é o grande papel da moda, né? O grande papel da moda é tornar algo supérfluo, que as pessoas possam viver sem, como algo que, se não fisicamente, como é a água, mas que psicologicamente as pessoas não conseguem mais viver sem, né? O papel da moda, então, é tornar algo essencial, é tornar algo de demanda elástica em algo de demanda inelástica. Porque, tornado algo de demanda inelástica, na prática, os agentes econômicos, né, os capitalistas, vão poder subir o preço o tanto que eles quiserem, porque as pessoas vão continuar consumindo, vai tendo demanda e, na verdade, cria um círculo, né, vicioso, o preço vai subindo sempre aí. E o melhor exemplo que eu vejo hoje é o relógio, né, digital, né, o relógio digital, o smartwatch. Né? Há 2 anos atrás, pré-pandemia, ninguém nem sabia, né? Ninguém, leia-se, Rodrigo, né? Nem sabia o que era aquilo, né? Já existia? Já, mas as pessoas, leia-se, Rodrigo, nem sabiam o que era aquilo. Na pandemia, né, Rodrigo resolveu adquirir um troço daquele, né, para fazer caminhada aí, viu que o troço é legal e não consegue viver mais sem. Né? Se vai caminhar aí, não tem o relógio vendo o batimento cardíaco, vendo o tanto que andou, vendo as calorias aí, né? Não caminha, né? Fica olhando o pulso, se sente pelado. Gente, a moda tornou algo extremamente supérfluo que eu nem sabia que existia em algo essencial, né? Eu não consigo mais caminhar sem aquilo porque me falta informação. Né? Isso só para exemplificar, isso é feito, né? A moda serve para tudo, né? E quando a gente fala moda, não é só o vestuário, e agora está na moda esses equipamentos vestíveis aí, né? Os wearables, né? E digitais. A moda para tudo, né? E veja que a moda tem que mudar para incentivar as pessoas a consumirem produtos diferentes, né? Dizendo que aquele produto daquela moda é de fato algo essencial. E não importa o preço que tivesse, é essencial, a gente tem que comprar. Né? Então, o papel da moda, o papel da publicidade é tornar bens de demanda inelástica, de demanda elástica, né, em bens inelásticos. Por quê? Porque o bem inelástico ele pode subir o que for, mas ele é essencial, a pessoa tem que continuar comprando e aí aumenta a demanda e aumenta de preço aí como um círculo vicioso. Pessoal, e é interessante notar que também contribui para essa ideia de essencialidade, né, a própria renda do consumidor, né? O consumidor aí que está sem renda, talvez ele aceite uma carne de segunda, mas a partir do momento que ele teve um aumento da sua renda e passa a ter acesso aí a uma carne de primeira, para ele deixar de comer a carne de primeira para comer a carne de segunda, né, na visão dele, retroceder, né, é algo muito ruim. Né? E aí, então, ele se vale, né, da renda dele, ele compromete a renda dele cada vez mais para manter justamente aquele próprio padrão de consumo que ele tem. Né? E aí a gente tem novamente esse círculo vicioso, né? Aumentou a renda, aumentou o padrão de consumo, aumentou o consumismo aumenta a demanda, aumentando a demanda, aumenta o preço das coisas em geral aí, né? Então, moda, padrão de renda, padrão de vida, tudo isso acaba gerando para a gente consumismo aí. Bom, pessoal, eu vou encerrar agora, né, esse ponto aqui. Dado até o adiantado da hora, acho que nem vai dar muito para a gente falar sobre o trabalho, não, sobre o seminário, porque, na verdade, a gente vai ter que aproveitar esses minutos finais para abrir aqui, ó,
Nossa, tem tanta coisa aberta, gente do céu. Para a gente comentar um pouquinho aí sobre o trabalho, né? A Ramires pediu para a gente comentar um pouquinho aí sobre o trabalho. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o trabalho. Vamos abrir aqui e vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Aqui, pessoal, então isso aqui é o Moodle, o trabalho bimestral, para ser entregue aí, né, junto com a prova. Mas não está liberado aqui para vocês? Tá sim, né, tá visível aí. Então vamos pegar aqui, orientações para o trabalho bimestral. Aí. Pessoal, olha só, trabalho bimestral. Elaborem um texto único dissertativo, aquele que emite opinião, discorrendo sobre as principais contribuições de Keynes para fins de superação de crises econômicas e o papel do Estado na economia, contrapondo com o pensamento liberal clássico, né? E eu coloquei aqui uma bibliografia. Pessoal, eu vou encaminhar para vocês, vou ver se eu consigo encaminhar no final da aula aqui. Eu vou encaminhar para vocês um texto para ajudar, é um texto que eu escrevi para tentar ajudar aí a elaboração desse trabalho aqui. Pessoal, então é um trabalho bastante aberto, né? Um trabalho dissertativo aí, que vocês têm que falar sobre a posição de Keynes ou as principais contribuições de Keynes para a superação de crise econômica. Nada mais é do que a nossa aula da semana passada. Né? Nada mais é do que a nossa aula da semana passada. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o Keynes, a crise de 1929, as ideias do Keynes acolhidas aí no plano de superação da crise econômica de 1929, no governo Roosevelt, que foi conhecido como New Deal, em que o Estado, então, ele passou a injetar dinheiro na economia, né? O Estado, então, olha só, qual que é o papel do Estado? O Estado passou a injetar dinheiro na economia. Aí eu até comentei com vocês que ficou famosa uma frase de que o Estado deveria abrir e tapar buraco, né? O Estado deveria abrir e tapar buraco. Por quê? Porque se ele contrata pessoas para abrir buraco, ele paga. E aí, pagando, ele está colocando dinheiro na economia, porque essas pessoas com dinheiro vão comprar. E ao comprar, as empresas vão ter que fabricar para ter para vender. E as empresas, tendo que fabricar para ter para vender, vão contratar mais gente, aumenta o emprego, né? E depois o Estado paga para os trabalhadores que abriram o buraco taparem o buraco. Então, o buraco não tem finalidade nenhuma. O buraco não tem finalidade nenhuma, porque foi aberto e foi tampado. Mas paga para tampar, para injetar dinheiro na economia, para esses trabalhadores comprarem, e ao comprarem, as empresas aumentarem a produção, e aumentar a produção, contratar mais gente, gerando mais empregos aí, né? Então, isso se contrapõe ao pensamento liberal clássico, né? Porque o pensamento liberal clássico não admite a intervenção do Estado na economia. O pensamento liberal clássico, ele fala aí que o mercado se regulamenta sozinho, a mão invisível de mercado. Olha, o Estado não tem que colocar a mão lá, né? O mercado funciona por si mesmo aí. Até uma verdade, Keynes fala, isso até é verdade, o mercado funciona por si mesmo, mas o mercado não tem condição de superar por si mesmo crise econômica, né? Então, na posição do Keynes aí, por mais que ele entenda que o mercado funcione sozinho, ele entende também que isso não funciona, na verdade, para superar a crise econômica. E a única forma de superar a crise econômica é injetando dinheiro na economia, né? O Estado gastando aí. Abrindo, tapando buraco? Sim. Com ajuda econômica aí em tempos de Covid? Sim. Com programas de distribuição de renda, por exemplo, o Bolsa Família? Sim. Por exemplo, com programas de financiamento, de facilitação de financiamento, de facilitação do crédito, como Minha Casa Minha Vida? Sim.
né? Está injetando dinheiro na economia, o povo com dinheiro gasta, o povo com dinheiro compra. E aí, quanto mais produtos, né, comprados, né, mais produtos têm que ser fabricados, isso gera mais emprego. Né? Então, essa é a ideia do trabalho. Né? Na verdade, sistematizar o nosso encontro da semana passada, né, na semana retrasada, e nosso encontro de hoje aí. Né? E, pessoal, tudo que, na verdade, eu falei para vocês nessas duas aulas, né, estão nesses textos aqui, ó. Texto do John Maynard Keynes, A Distinção entre Poupança e Investimento. Texto do Spin Anderson, né, As Três Economias Políticas do Welfare State, né, e esse texto aqui do Flávio Bersani, o impacto, aqui está errado, né, o impacto de Keynes no pensamento econômico latino e americano. Pessoal, e se eu não me engano, esses textos aqui, eles também estão disponibilizados aqui no EAD, né, estão disponibilizados no Moodle. Aqui, ó, biografia recomendada para elaboração do trabalho. Aqui, os 3 textos, né? Texto do Keynes, texto aí do Spin Anderson, né? E o texto, né, em português. Esse aqui é o texto em português, do Flávio, né? O texto do Flávio. Então, dá uma lida nesses textos. Não são textos fáceis, nenhum texto de economia é fácil, infelizmente, né? Mas, na verdade, as ideias básicas desse texto, né, são as ideias que a gente comentou na semana passada e na semana de hoje. E vocês têm que compilar tudo isso fazendo um texto único, né? A ideia é essa, né? Compilar tudo isso fazendo um texto único. Pessoal, beleza? Deu para entender, Ramires? Deu para esclarecer um pouquinho? Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longo, né? Agradecendo aí a presença e a paciência de vocês. E eu vou aproveitar esse